Boa noite, pessoal. A gente vai começar aqui a segunda mesa. Gostaria de agradecer pela presença de vocês, agradecer a Júnia pela oportunidade e convidar para compor aqui a mesa as nossas convidadas e os nossos convidados. A Miriam Freitas. Seja bem-vinda, Miriam. Mara Sena. Seja bem-vinda. Samuel Medina. Seja bem-vindo. Thaís Campolina. E Alex Zani. Seja bem-vindo. Bom, gente, eu sou a Alice, né, como eu iniciei. Eu sou lá de Ibirité, uma cidade muito bonita, próximo, pertinho de Belo Horizonte. Muita gente não fala que é de lá, mas fala que é de Belo Horizonte. Bom, eu vou apresentar os convidados aqui, uma brevíssima apresentação, porque a gente vai querer ouvir falar, vamos querer ouvir o que vocês estão fazendo, né, atualmente. Então, rapidinho que eu vou apresentar e a gente vai ouvir os nossos convidados. A Miriam Freitas, mineira, né, reside em Juiz de Fora, é doutora em literatura comparada e professora do Núcleo de Línguas do IF-Sudeste. Publicou uma série de obras como Intimidade Vasculhada e Exílios, Naufrágios e Outras Passagens, e recentemente Damascos Feridos. Organizou a antologia poética Alento, finalista do Prêmio Viva Leitura, integrou a obra Mulheres, Prosa de Ficção no Brasil, 1964-2010, a primeira antologia dos poetas lusófonos, dentre outras, né, várias antologias. Também foi finalista do Prêmio Cláudio William de Poesia e possui publicações em antologias no Brasil e Portugal, em revistas e jornais impressos. Nós vamos falar mais. A Mara Sena, de Araxá, vive em Ribeirão Preto, né? É autora de 4 livros de poesia, mas a gente vai ouvir falar de mais coisas que está chegando aí, como Lua Novas e Antigas, Ensaios da Tarde, Eternidades, Palma da Mão, O Quarto da Memória e Cartas de Cá e de Lá, Brasil e Portugal, né? E tem diversos poemas também publicados em antologias e revistas de poesia. Samuel Medina, vou seguir a ordem aqui, então, Alex. Alex é poeta, editor, produtor editorial, ele também é editor-chefe do portal Fazia Poesia, é mestrando em edição, linguagem e tecnologia pelo programa de pós-graduação em estudos de linguagem no Cefet-MG, membro do Educativo LED, a editora laboratório do curso de letras lá do Cefet. E a Thaís Campolina é de Divinópolis, é autora do livro de poesia Eu Investigo Qualquer Coisa, Sem Registro, do conto em formato e-book Maria Eduarda Não Precisa de uma Tábua Ouija, e das plaquetes poéticas Noticiosas, Línguas Soltas e Frigideira. Além disso, também é pós-graduada em Escrita e Criação pela Unifor e atua como curadora da poesia Bafo de Poesia e é mediadora de leituras nos clubes Solitária e Casa de Poetas. E a gente vai ouvir falar de mais coisas também. E Samuel Medina é graduado em Letras e pós-graduado em Gestão Cultural. Trabalha como mediador de leitura na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. Contribuiu em antologias pela Androsa Editora e pelo selo Off Flip. É autor de obras infanto-juvenis, dentre elas Uma Visita Inesperada e Aurora. E em 2024, né, lançou em coautoria com Rodrigo Teixeira o livro de contos Achei que Você Fosse o Outro, pelo selo editorial Starling. A gente vai ouvir mais coisas também que você vai falar para nós.
Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação, pela presença. E eu gostaria que vocês, então, contassem para nós o que vocês estão fazendo atualmente, quais são os projetos, os planos, né, futuros. Pode começar, Mauro. Pode começar, Pedro. Oi, boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente, né? Ficar. No passado nós estivemos aqui, foi ótimo. Não choveu tanto como agora, mas essa chuva também faz parte, né, gente? Estamos precisando para apagar os fogos do Brasil. E agradeço muito a Júnia, querida amiga, poeta e engajada, né, pela cultura de Carmo da Mata, principalmente. E a todos que estão aqui conosco, os amigos que vieram nos prestigiar, a todas as pessoas aqui, esses que estão nessa corrente da escrita, da literatura, né? Nós somos quase que uma família, né? Essa coisa bem afetiva mesmo, e a literatura é isso aí, é muita vida, né? Muito afeto e muita luta. Nesse momento eu acabei de publicar esse livro, né, Damascos Feridos, que inclusive assim, foi uma grande emoção para mim, porque a ficha catalográfica é aqui de Carmo da Mata, que é do selo literário, né, do selo do Alpendre Literário aqui da revista, né, que a Júnia coordena. E eu fiquei feliz, né, porque eu amo aqui Carmo da Mata e gosto bastante da cidade, idílica, e me inspira muito, e o selo literário foi justamente daqui, né? E eu fiz esse livro, assim, uma produção independente, eu vou começar a falar por essa novidade. A gente publiquei na Filipe, depois sobre BH, Juiz de Fora e agora aqui, né? Estou lançando aqui. E é um livro de um tema, assim, que talvez eu não quisesse que Damascos Feridos existisse, mas ele existiu com um propósito, que é um propósito assim, de solidariedade à Palestina, né? Quando tudo começou em outubro, eu comecei a escrever, eu estava fazendo outro projeto que também fala de genocídio, né? E eu interrompi imediatamente e comecei a escrever esses textos. Mas eu também não sabia se isso ia dar um livro ou não. Eu simplesmente comecei a escrever e não parava, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente está assistindo, né, nesse momento da história, né, o primeiro genocídio que está sendo televisionado em tempo real. Nós estamos acompanhando tudo. Não é o primeiro genocídio que aconteceu no mundo, mas é o primeiro, né, que a gente tem notícia 24 horas. Né? E isso me chocou muito, né, principalmente por causa das crianças, principalmente, por todos. Mas, né, quando o assunto é criança, assim, isso me tocou demais. Então, eu fiz um poema e surgiu essa questão de Damascos, né, e eu falei assim, vai chamar Damascos Feridos, porque Damascos é uma cor, assim, uma cor dourada, né, uma cor amarela, uma cor alegre, né, uma fruta assim que lembra o ouro, né, lembra a luz, mas esses damascos, né, estão feridos. Aí assim, o meu projeto agora nesse momento é esse, eu fiz independente, né, a Júnia me ajudou a editar, né, foi a editora Mor, e procurei uma gráfica em Belo Horizonte, deu tudo certo, e né, quem fez as imagens para mim foi um amigo muito querido. O livro ele põe imagens, né, colorido. Eu quis fazer o livro todo colorido porque também essa questão é uma imagem aqui. Eu quis fazer porque, assim, é uma questão de jorrar uma vida aqui, né? Não é um livro sobre morte, é um livro sobre esperança, vida e solidariedade, né? Então eu coloquei, né, o Fernando, meu amigo mesmo, que fez a imagem na capa, ele fez outras imagens. Eu criei, né, essas entradas, né, para as partes do livro, porque ele é dividido em partes.
eu fui criando, né, fui colocando essas imagens para simbolizar, né, realmente assim, esse desejo de solidariedade. Essa aqui mesmo é da imagem das crianças, né, a parte que eu falo dos damascos, dos pequenos damascos, né, essa imagem. Então, assim, eu quis colocar essa luz, né, tentar, porque eu acho que quando eu comecei a escrever, eu queria salvar mais a mim mesma, a minha tristeza, né, aquele nó, aquele engasgo na garganta. Eu não sei se eu consegui fazer isso, né, porque né, parecia que eu tinha que fazer alguma coisa imediatamente, porque o sofrimento era muito. E eu acho que eu me coloquei um pouco no lugar do outro, porque a literatura tem esse papel também, né, a gente se colocar no lugar do outro. E esse é o meu projeto, no momento, e está aí à disposição para quem quiser dar uma olhada. E eu acho que assim, esse assunto Palestina é para todos nós, né? Independente desses damascos aqui, eu acho que a literatura, a arte, a nossa função assim, enquanto seres humanos é nos solidarizar com essa causa, né, que é uma emergência humanitária. Tá bom? Nesse momento, né, eu vou falar aqui, deixar para os meninos, depois se tiver que ler alguma coisa, a gente lê e compartilha. Obrigada. Viu? Boa noite. Agradecer a Júnior pela oportunidade de estar aqui no Flickr mais uma vez. Como a Miriam falou, acho que o Flickr já é uma coisa assim afetiva para mim, né? Eu conheço muita gente boa aqui, interessante. Conheço pessoas que às vezes eu conheço só pelo Instagram, autores maravilhosos. Então, para mim é sempre uma riqueza participar aqui do Flickr. Participei o ano passado. Infelizmente, estou aqui de novo. Obrigada, Júnior. Bom, eu escrevo, apesar de escrever desde nova, assim, uns 20 anos, eu publiquei a partir de 2009. Na verdade, eu tenho uma formação totalmente diferente. Eu sou dentista, né? Hoje em dia eu não exerço mais, mas tem 15 anos que eu estou na literatura. Então eu publiquei um independente, que é o Luas Novas e Antigas, que é esse aqui. Depois um outro lá, uma editora pequena lá, Ensaios da Tarde. Depois publiquei 2 pela editora Patuá, que é Eternidades na Palma da Mão, e o Quarto da Memória. E agora estão praticamente esgotados. No momento sobrou um livro desse e um desse aqui. Eu só tenho aqui o meu primeiro livro, que ainda tenho alguns. E eu estou agora com um livro em pré-venda pela Ópera Editorial. Quem quiser conhecer, pode entrar no meu Instagram, maracena, _poesia. É um livro que se chama Vésperas de Nada e Dias Poucos. É um livro que foi escrito boa parte dele durante a pandemia, e que teve a influência de todo esse período que a gente viveu e de outras coisas que aconteceram nesse período no nosso país e no mundo, né? Eu acho que não tem como a gente, como poeta, não fingir que não está acontecendo, né? Então, esse livro está em pré-venda. Infelizmente não ia ficar pronto a tempo aqui do Flickr, mas se vocês quiserem conhecer, tem informações lá no Instagram. E é isso. Eu escrevo crônicas também, mas não tenho assim nenhum livro de crônica. Meu forte mesmo é a poesia. Sou apaixonada por ela. Tive uma grande influência, assim como muitos aqui, da Adélia Prado, né? Que o dia que eu li a Adélia Prado, eu falei, nossa, encontrei a poesia que eu quero, né? Então, fico muito feliz que ela seja homenageada, porque realmente ela faz parte, acho que, da vida de todos nós, né? Grande Adélia Prado. E é isso. Mais uma vez, se vocês quiserem conhecer meus poemas, visitem lá no Instagram. Alguns já conheço, a gente já se segue e tal. Vou passar para ele aqui. Boa noite, sou o Alex,
Gostaria de agradecer também a Júnia pelo convite de estar aqui na minha primeira edição, né, da Aplicar. Espero que seja a primeira de muitas, que eu estou adorando. A oficina hoje foi maravilhosa. O que eu tenho feito, né? É essa pergunta. Eu acho que diferente aqui de quem está na mesa, eu não tenho nenhum livro publicado, né? Mas nos últimos 3 anos eu publiquei 30 livros de outros autores. Então, eu acho que eu tenho 2 frentes de trabalho. A primeira é frente ao portal Fazia Poesia, que hoje é um dos maiores portais de poesia do Brasil, né? A gente soma grandes números, na casa das centenas dos milhares de acesso, alcance em rede social, mais de 1 milhão de alcance ao longo do ano. É muita coisa, às vezes eu até fico meio pirado assim, de responsabilidade de o que eu estou falando, né? E quem está sendo atendido com o que eu compartilho e falo. Então, é uma responsabilidade enorme no portal Fazia Poesia. A gente tem uma equipe de poetas hoje com 330 poetas que alimentam o portal com 2 a 4 poemas por dia. Então, se vocês fizerem a conta aí, né, 2 vezes 365 é muito poema. E eu leio a grande parte disso. Então, assim, eu leio muito poema, eu sei muito o que está acontecendo, o que estão escrevendo atualmente, e recebo muito livro, leio muita coisa, conheço muitos outros editores também que estão na cena, né, principalmente da poesia independente, e eu acho que é isso. No portal Fazia Poesia a gente tem fomentado uma visibilidade online, né, para novos autores, mas não só. A gente tem algumas classes de poetas no portal. Muitos são poetas que escrevem há 1 ano, outros são poetas que escrevem há 5 e outros são poetas que escrevem há 20 com 15 livros publicados. Então é uma equipe bem misturada de gente do Brasil inteiro, e o portal Fazia Poesia ele tem funcionado como uma espécie de um incentivo também para quem está começando e para quem já escreve continuar escrevendo, mas tem funcionado muito como eu tenho percebido como uma validação de ser poeta, né? Muita gente, eu acho inadmissível considerar que uma pessoa é poeta quando ela tem um livro de poesia publicado, né? Eu acho que um poeta ele existe muito antes do livro dele existir. E muita gente, infelizmente, não vê isso, mas vê isso no portal. Então, o portal participar e ser parte da equipe tem, né, dado essa validação para muita gente, o que é estimulante. E muita gente entra, né? A gente tem integrantes, o portal nasceu em 2016, a gente tem pessoas que estão no portal desde 2016, que acabaram virando grandes amigos. Um deles acabou virando meu sócio, que aí entra na minha segunda atuação, que é na editora. Sou editor e produtor editorial do Naxos de Criativo, e lá a gente tem 3 vertentes, que é publicação independente, criação multimídia e produção cultural. Então a gente trabalha muito com projetos de fomento à cultura, a gente publica livros pela Lei Aldir Blanc, a gente trabalha muito com os editais de São Paulo, do PROAC. Recentemente a gente teve um projeto aprovado também no edital desse ano, que foi concorridíssimo, principalmente com o governo Tarcísio, né, fazendo enormes cortes na cultura do estado de São Paulo. E os editais de cultura esse ano em São Paulo foi coisa de nível vestibular de medicina, né, a competição. Então tiveram 900 inscrições para 60 aprovados. Então assim, é sorte, né? Eu brinquei, a gente submeteu quase 20 projetos esse ano e a gente teve um aprovado, né? E eu considero que a sorte é um grande peso, né, para trabalhar com cultura atualmente. E é isso. Eu acho que o que eu tenho feito é publicado novos autores independentes, em vários ramos, poesia principalmente, né? Eu tenho um grande karma com a poesia, mas experimentado outros gêneros também, romance, agora história em quadrinho, é uma delícia.
editar e publicar história em quadrinho é outro mundo. E tenho trabalhado muito também em inserir os autores e autoras que a gente publica nas etapas editoriais. Eu acho que isso é um grande problema. Vejo muitos autores reclamando de ter livro publicado. O Luiz, né, falou que teve o livro publicado e o editor nem leu o livro, né? Que absurdo. E então eu tenho trabalhado muito para não repetir essas coisas que o mercado independente, principalmente, vem carregando como uma cultura do mercado independente, né? De ser tudo rápido, de ser tudo função acumulada e de fazer um fast publishing sem olhar muito ou dar atenção para o autor. Então, tenho trabalhado muito nessas questões de inserir, né, o autor no processo, explicar as etapas editoriais, explicar como está o andamento do livro, o que vai acontecer agora, quando vai acontecer, né? Por que a primeira reunião não é a reunião que a gente vai decidir a capa do livro, né? Que é uma angústia de saber qual vai ser a capa. Então, é isso. E pretendo continuar fazendo isso, viu, pelos próximos anos. É isso. Obrigado. Boa noite, gente. Agradeço a Júnior pelo convite, mais uma vez estar aqui é muito bom. E, bom, o que eu tenho feito no momento é esperar o lançamento da campanha de pré-venda do meu próximo livro de poesia, que vai sair pela Macabé Edições. Ele esteve em edição durante esse ano. E a gente viveu todo aquele momento de trabalhar o texto. Foi a primeira vez que eu vivi isso, na verdade, porque meus outros livros, ou eu fiz tudo sozinha, ou não teve processo de edição, porque ele foi escolhido por causa de um prêmio. Então, era como se ele estivesse pronto. Aí eu mexi, mas eu mexi meio sozinha, assim. E é muito diferente, né? Aí eu estou esperando como as minhas duas editoras, uma foi semifinalista do Jabuti e a outra foi finalista, que é a Bianca e a Milena, adiou um pouquinho, vai sair na segunda, ia sair bem no início do mês. E eu estou ansiosa para isso, bem animada, né, para esse livro que chama Estado Febril. E fora isso, né, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é a mediação de clubes de leitura. Eu fui mediadora do Leia Mulheres durante 5 anos. Hoje eu estou mediando meu clube, Cidade Solitária, e o Casa das Poetas. E assim, eu acho muito divertido, é o que eu gosto de fazer. Lógico que ele sempre dá um desânimo. Todo final de ano eu falo, ano que vem eu não vou fazer mais. Porque a gente sente falta de mais gente indo, mais gente principalmente falando. Às vezes várias pessoas ficam com a câmera desligada no mudo. E porque é um clube online, justamente para poder às vezes levar autores e para facilitar. E ele surgiu na pandemia, o Clube Cidade Solitária. Então tem isso. Eu queria manter esses encontros, as amizades que surgiram ali e tudo mais. E o Casa das Poetas, cada curador é de um lugar. A gente se conheceu na Flip e fez amizade e foi fazendo as coisas, né? Eu gosto muito de atividades conjuntas. Faço parte do coletivo Escreviventes, que a Poliana já falou que faz parte. A Júnia também faz parte. E a gente vai fazendo essas coisas, vai surgindo, por exemplo, teve uma chamada dentro dos Escreviventes para você escrever contos ou poesias. Depois até descobri que podia poesia. A partir dos contos antes do Vai Verde, da Lixa Fagundes Telles. E a gente começou a fazer isso antes dela morrer. E aí, quando surgiu, a gente queria muito homenageá-la ainda em vida, mas não deu tempo, porque todo esse tipo de processo costuma ser muito longo, porque todo mundo fazendo o que dá. Por exemplo, as próprias curadoras, né, dessa coletânea, elas tiveram um tempo grande para selecionar. Depois, a gente foi procurar, talvez, uma editora para ler os textos, né, ver a coletânea, estudar a possibilidade de publicação,
Aí também teve a questão de que a gente queria apresentar esses textos já revisados. E aí teve que buscar dentro do coletivo voluntárias para fazer essa revisão. E aquela coisa toda, e eu gosto disso, eu gosto muito de fazer parte disso. E é isso que eu tenho feito e quero continuar fazendo, além de fazer plaquetes, que virou um vício. Boa noite, eu sou Samuel, quero agradecer também a Júnia, agradecer pelo convite, estar aqui, é a segunda vez que eu estou, né, na Aplicar, é com muita alegria, e meu ingresso no universo de poesia publicada em livro foi justamente por causa da Aplicar, porque aí eu conheci a Miriam que foi minha grande apoiadora, assim, que me auxiliou. A Miriam me emprestou um livro, o livro A Memória é uma Oficina de Ossos, que originou o primeiro poema do livro Cicatriz, que é o livro que eu estou lançando. Eu estava voltando a aplicar, e aí eu escrevi esse poema e mandei para a Miriam, inspirado no livro A Memória é uma Oficina de Ossos. E é o poema Toda a Memória é uma Cicatriz. E aí com a força que a Miriam me deu, assim, inclusive lendo os poemas, apontando os poemas, Samuel, esses poemas aqui têm mais potência, são mais fortes para publicar, e também propondo melhorias dos poemas. Ela me deu essa força, aí o livro ficou pronto, ela falou assim, manda para Penalux, manda para Urutau, manda para Patuá, aí eu vou mandar para essas editoras. E aí a Penalux, que hoje mudou de nome, agora é Literalux, mandou e-mail falando que tinha aprovado o livro. E aí o livro nasceu. O livro, eu acabei no prazer, eu fiquei. Tá ali na cadeira. Só. Eu fiquei nervoso e me trouxe ele para cá para cima. É o Cicatriz. Gente, eu tenho uma coisa com o olho. Eu acho que é porque eu tive problemas de visão na infância, quase fiquei cego, e aí eu sempre quis ter um olho na capa de um livro, sabe? E eu sempre imaginei o olho, a cicatriz também como uma espécie de abertura para a visão, sabe? E aí alguma coisa nesse sentido, como um outro olho, sabe? Um olho que nos revela outras visões, sabe? Outras formas de ver. Então aí eu pedi, quando eu fiz o briefing da capa com a editora, eu gostaria que fosse um olho na capa, mas uma sugestão, assim, nada literal. E aí foi feita a capa que eu achei maravilhosa, a capa, o trabalho de edição, projeto gráfico. E aí são poemas que eu escrevo há mais de 10 anos e eu publico online. Publico no Instagram, publico no meu blog, eu ainda mantenho um blog, por incrível que pareça. Gente, todo mundo fala que a blogosfera morreu, mas ainda tem blog existindo. E aí, lógico que esse trabalho de produção de um livro é diferente de você pegar, escrever e postar num suporte digital. Não que o suporte digital não tenha cuidado, o suporte digital é outra ordem, mas muitas vezes a gente pega e o digital assim, permite muitas vezes que a gente edite e, tipo assim, nossa, esse poema não ficou mal, e você vai lá e muda, né? Troca uma palavra, tudo. O livro não, o livro imprimiu, né? É uma cicatriz, está marcado. E aí, lógico, que não significa que você não possa depois, né? O Murilo Rubião fez isso a vida inteira, né? Editou, reeditou, fez novas versões dos textos dele. Eu adoro o exemplo do Murilo Rubião, que é o que eu falo assim, sempre dá para salvar um texto meu que eu achei que ele ficou meio publicado. Mas, fazer uma cirurgia plástica, pois é. E aí, assim, eu tenho outras, eu continuo publicando poesia. Atualmente meu blog está meio parado, mas de vez em quando eu publico no Instagram. Apesar de que, gente, eu vou confessar para vocês, eu tenho muita dificuldade com o meio digital, apesar de usar o meio digital, rede social para mim é um suplício.
É um suplício. Nossa, eu estou muito atrapalhado, atabalhoado no meio digital. Mas é uma forma da gente fazer contatos, da gente ter a leitura, ter um feedback, para a gente também fazer amizades, né? A gente trocar. Eu acho que essa troca foi muito importante. E os eventos literários, né? A Miriam, a gente se reencontrou lá no Clipostos, né? E aí, assim, a gente conversa, que bom e tal, você vai aplicar de novo e tal. A gente, vimos a Júlia também, o Pedro, o Bruno. Oi? Isso. Não, pois é. E aí, eu acho que esses encontros são fundamentais para fazer a poesia circular, sabe? Então, eu acho que a poesia é um lugar de encontro, sabe? É na poesia que a gente realiza esses contatos. E eu acho que poesia é muito desnudamento de alma, sabe? Se desnudar, se expor. A gente se expõe com a poesia. Eu acho que a ficção nos dá um certo distanciamento, que a poesia não. A poesia é mais a flor da pele, sabe? Eu acho que ela é mais carne viva. Então, de novo, a cicatriz. Eu gosto muito dessa imagem. Enfim, aí eu trabalho também como mediador de leitura. Eu ouvi a Thaís falando. Eu trabalho numa biblioteca pública. Trabalho com mediação de poesia muito com jovens da Asprom, da Rede Cidadã, que são jovens aprendizes que vão lá na biblioteca. A gente faz muitas atividades de leitura, de rodas de leitura de poesia, de produção também, de escrita. E a gente tem um projeto na biblioteca chamado Jovens Leituras e Interações, que é justamente o estímulo à produção escrita por parte dos jovens. E uma das pegadas é justamente a produção poética, a gente estimular. E a gente tem uma oficina de escrita lá na biblioteca, chamada Oficina de Prosa Poética. Mas a produção não é só de prosa poética, é livre. A produção pode ser poesia, pode ser prosa, pode ser ensaio, pode ser crônica. E acontece todas as terças-feiras, às 10 da manhã. Eu participo sempre dessa oficina lá, desde 2017. Teve a pandemia, a oficina continuou funcionando online. Então, é um trabalho que continua acontecendo. E eu tenho já alguns poemas produzidos, que de vez em quando eu mando para a Miriam, né, Miriam? Mando para a Miriam é uma grande mestra, é um diálogo poético. E foi muito bom ter acompanhado também a Miriam, sempre conversava comigo sobre a produção da Márcia Feliz. E aí eu estive lá no lançamento, lá no Belo Horizonte, né? Foi muito legal. Enfim, é muito isso. Eu acho a poesia propicia encontros. Eu acho que é muito isso. Eu queria dizer que publicar poesia em blog é a maior prova de que existe vida após a morte, né? Boa sorte. Obrigada, gente. São falas muito inspiradoras, né? Teve pontos muito importantes que vocês falaram, né? A questão da materialidade do livro, a edição, o olho na capa, né? Aquela coisa de abertura, né? Abrir os olhos e, né? Você levar a pessoa através do olhar, né? O Alex fala que ele publica poesias de outras pessoas, mas eu acho que todo mundo que publica poesia, que gosta de poesia, sempre tem aquele poema guardadinho na gaveta, né? Então a gente tem que trabalhar para tirar da gaveta, viu, Alex? E também a questão, né, de fazer uma rede de poesia, você mesmo falou também, envolver o autor no processo de edição, são coisas muito importantes, né? Então, pensando assim, no ambiente que vocês atuam, né, editam, publicam livros físicos no meio digital, eu gostaria que vocês contassem pra gente qual que é a importância de se publicar poesia hoje, né, na contemporaneidade. A Miriam fala da questão, né, das coisas que estão acontecendo hoje, as guerras que a gente está vivendo, né? Então, e aí eu vou emendar também com uma outra pergunta, né? O que vocês diriam para uma pessoa que quer publicar hoje? Eu pensando assim, hoje eu vou publicar. E aí contem pra gente, assim, a melhor maneira de publicar.
Estou brincando com a amiga aqui, querida poeta Eliane, está lá atrás. Típico, mas excelente poeta. É aquela coisa que vocês falaram aqui, você que falou, eu acho que, tipo assim, o poeta não é só aquele que publica o livro, né? Então, é o caso da minha amiga, lembrei dela na hora. É a próxima. É a próxima vítima. Mas olha, eu acho que essa questão, né, até o tema da mesa, o lugar da poesia, ontem a gente estava conversando, né, Samuel? E essa questão das pessoas assim publicarem, minha pergunta dela, eu incentivo, né? Pode ser dos alunos, a gente incentiva o tempo inteiro, porque aí fala assim, mas livro, né? Livro a gente ouve, né? Assim, livro é uma coisa assim, fácil que ninguém pega, ninguém lê, aquela coisa, a gente ouve muitas coisas, né? Mas assim, eu sou da fã de carteirinha do livro impresso, assim, eu sou, né? E né, eu vou levantar essa bandeira, claro. E esse lugar da poesia, eu acho que é uma coisa muito ampla, né? A poesia não é só isso, não é só aquilo, ela é ampla. Né? E, por exemplo, esse livro fala da catástrofe humanitária, genocídio. Né? O próximo que vai vir, sem ser o próximo que eu vou lançar agora, que ficou finalista na União Brasileira de Escritores, o outro, que também vai falar de um assunto mais ou menos assim. Né? E assim, eu acho que o lugar da poesia, né, é uma escolha, assim, né, o que a gente realmente acha, que a gente acredita que a gente deve, né, escrever em função de X, Y, em função da gente mesmo, ou seja o que for. Não tem muito um lugar certo. Eu acho que é uma coisa assim, muito nômade, né, tá transitória. Está aqui, está ali, né? Está em todos os lugares. Mas eu acho que o lugar, que a poesia, assim, ela é o gênero literário, que eu penso, né? Mais, assim, que tem mais potência para traduzir um sentimento. Seja ele, né, que sentimento for. Eu acho que é muito potente. Né? Um gênero literário potente para traduzir os sentimentos do mundo. Ele entra lá do Drummond. E quem tiver que publicar, eu acho que assim, é importante essa questão da publicação, seja poesia, seja, né, prosa, seja um relato poético, seja uma prosa poética, a gente tem que incentivar. A gente tem que incentivar, porque eu, quando comecei, eu recebi um incentivo de uma professora do ensino médio do primeiro ano no Colégio Polivalente de Caratinga, a irmã Araceli. E ela que me incentivou. Eu lembro que eu escrevi um poema sobre ipês, os ipês da cidade, lá da praça de Caratinga. E ela, muito generosa, sentou comigo e foi lendo e foi me elogiando, né? De certa forma que eu me senti, nossa, eu acho que eu tenho condições de escrever. E aí eu fui, né, praticando isso. Então a gente tem que, o primeiro olhar que a gente tem é de incentivo. O primeiro olhar é esse. Né? E eu acho que é por aí. Né? O incentivo é a luz, né? A gente tem que jorrar aquela luz ali da autoestima. Né? A gente tem professor aí, vocês sabem, tem muitos professores aí, a gente tem, né? É o nosso papel. Né? Fazer com que o aluno, essa questão da autoestima, do brilho, de acreditar em si mesmo, de se envolver com um tema, com alguma causa, né? A gente precisa de dar esse impulso. Então, assim, eu sou completamente, né, a favor desse incentivo, né, o tempo inteiro. As pessoas têm que escrever. E a poesia, como fala, eu tenho o livro Damascus, né, que é sobre Gaza. Gaza é a terra da poesia. Né? Nós temos a editora Tabla, que traduziu e tem traduzido poetas de lá, né, o Mohammad Darwish, principalmente, e Gaza é a terra da poesia. Então, assim, eu quis escrever esses versos, né, em homenagem a Gaza, porque é uma terra da poesia. Né? O Abdel Abu Said, que teve aqui, que é um escritor, né, do Palestina, o ex-ministro da Cultura da Palestina, ele levou esse livro, ele me falou, quando ele voltou lá para o Egito, ele ia passar um tempo no Egito, ele falou, eu deixei os livros todos para trás que eu ganhei no Brasil, porque eu não tenho mais casa, mas eu trouxe o Damascus. Eu não sei ler português, mas eu senti que nele tem uma sensibilidade no sentido de solidariedade à minha terra. Eu achei legal isso, mandou no WhatsApp uma mensagem.
Mas assim, é isso, né? É acreditar, é crer. Bom, minha experiência foi, eu fui poeta de gaveta, né, por 26 anos, né? Escrevia, guardava e não mostrava para ninguém. Isso também, nem peguei a opinião de ninguém. Eu tinha uma autocrítica, tenho até hoje, uma autocrítica feroz. Eu achava que minha poesia não estava pronta, era um pouco de falta de tempo, um pouco por dedicação à minha profissão, né, original, mas também eu acho que pesava muito a autocrítica. Eu achava que a poesia não estava madura o suficiente. Eu só fui achar isso quando eu tinha 46 anos, aí me consolava muito. Ele tentou ser discreto, né? Aí já deu. Vinícius é pobre toda hora. Hã? Vinícius é pobre toda hora. Bom, agora que a gente está salvo aqui. Aí tá falando aí, fui poeta de gaveta, com autocrítica muito grande. Hoje em dia eu fico pensando, nossa, podia ter publicado mais cedo, mas sinceramente, eu acho que veio na hora que tinha que vir. Eu acho que a poesia tem a hora dela. Não adianta forçar, nem para antes, nem para depois. Eu estava falando da Adélia Prado, me consolava a Adélia Prado ter publicado com 40 anos. E quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu tive a oportunidade, ela foi na Feira do Livro em Ribeirão, e eu tive a oportunidade de ficar conversando com ela muito tempo, lá no saguão do hotel que ela estava. E a gente conversou muito sobre isso, sobre essa maturidade da poesia. Então, eu acho assim, se você acha que é a hora da sua poesia, não deixe passar. Se você acha que ainda é cedo, respeite também. Eu acho que não tem uma obrigatoriedade, né? Eu acho que tem que ter uma... Certeza a gente nunca tem, né? Mas acho que tem a hora dela, eu sinto isso. É uma coisa que vem de dentro, assim. É a mesma coisa que acontece com o livro, é engraçado, porque eu vejo que um livro... Eu não vou escrevendo livro, vou escrevendo poemas assim, soltos. Mas aí eu vejo que chega, eu organizo aqueles poemas, chega a hora do livro, parece que começa a passar da hora e vai me dando aquela angústia, o livro tem que nascer, parece dor de parto, né? É uma dor de parto. Então, para quem não publicou, eu acho que talvez não seja tão severo consigo mesmo, porque às vezes a gente é demais, mas acho que um pouco de autocrítica faz bem. E também a gente publicar alguma coisa que depois, mais pra frente, a gente vai achar que não foi tão boa, não tem problema nenhum, porque eu acho que tudo tem sua época. Eu até gosto do meu primeiro livro, sinceramente, eu gosto muito dele. Eu não tenho vergonha, tem gente que tem vergonha do primeiro livro, eu não tenho, porque eu acho que ele saiu assim, na hora que ele tinha que nascer mesmo, demorou, mas saiu, como tinha que sair. E com relação ao papel da poesia, hoje, né, na contemporaneidade, que é o tema, eu estava pensando também, papel da poesia. Acho que o papel da poesia hoje é muito o papel no lugar, desculpa, papel não, é o lugar da poesia, o lugar de uma empatia que tem faltado muito, sabe? Acho que esse é o lugar da poesia, esse lugar da empatia. Esse livro aqui é o quê? É uma empatia com o sofrimento que está acontecendo lá bem longe daqui. Então a poesia traz muito essa coisa hoje da empatia. Eu acho que ela tem muito da diversidade, sabe? Da multiplicidade. A gente está tendo que lidar hoje também com a brevidade das coisas, né? Parece que está tendo uma tendência dos poemas. Meus poemas já são curtos. Se eles ficarem mais curtos, eu não sei. Mas a gente lida também com essa pressa, com essa aceleração, né?
E ao contrário do entretenimento, a poesia ela não tem função de anestesiar. Ela tem uma função de questionar, de refletir, de fazer sentir. Isso que eu acho muito importante o lugar dela hoje, porque muitas coisas estão levando a uma indiferença, a uma anestesia, e a poesia não deixa isso acontecer. Então eu acho muito importante. O público que lê poesia não é um público manipulável. Essa é a grande diferença, né? Poesia não é entretenimento para fazer a gente esquecer as coisas da nossa realidade, né? Então, eu acho que a poesia é muito profunda. E eu queria terminar uma frase aqui do Otávio Paz, que eu acho que é muito interessante, porque às vezes a gente pensa, está valendo a pena, eu também adoro o livro em papel, apesar de eu publico muito no Instagram, o Instagram é quase que um laboratório, eu publico poemas que já tem livro, mas é quase que um laboratório meu também, daqueles poemas que vêm assim meio de repente, e eu acho, hoje em dia, que a gente tem que lidar com as duas coisas. Eu também peguei analógico e digital, eu fiquei no meio das gerações aí, né? Mas eu acho que é um meio muito bom, inclusive de eu conhecer a poesia de outras pessoas que estão aqui, que eu já conheci. Então, apesar de, às vezes, ser difícil, né? Você fala do mundo digital, mas acho que tem suas vantagens também. Eu conheço muito sua poesia de lá. Então, eu acho que a gente tem que tirar o bom de tudo, né? Mas eu espero que o livro de papel permaneça sempre, porque não tem igual. Eu queria terminar só com essa frase aqui do Otávio Paz. Nossa, eu tenho uma falta de jeito. A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de transformar o mundo. Atividade poética é revolucionária por natureza. Otávio Paz, 1982. Então, olha o que a gente tem na mão quando a gente escreve poesia. Por isso que a gente não pode desistir. Difícil mas... Né, Miriam? Tem dia que fala... Miriam, meus outros dias, nossa, tem dia que eu penso em parar de escrever. Eu falei, você consegue? Eu não consigo. Né? E vou continuar, apesar das dificuldades, né? E é isso, gente. Obrigada. Respondendo a pergunta da Alicia, né, o que eu diria para quem quer publicar hoje, se for o seu primeiro livro, considere muito a autopublicação como uma possibilidade. Entenda o que é autopublicação. Se você não quiser fazer uma autopublicação e quiser publicar por uma editora, a segunda dica é ler bem o contrato, para você não se frustrar. Né, para você não criar expectativas, e conheça a editora para a qual você está mandando o seu original. Você dê uma olhada, né, no catálogo dessa editora, escolha muito bem uma editora para a qual você vai mandar o seu livro, que já é um grande passo de você ser aprovado. Né? Se você, inclusive, falar para o editor que você acredita que o seu livro se encaixa na linha deles por conta disso, e por conta desse livro que é assim, que inspira o seu, é bom. Então, tenha isso em mente. E a terceira dica é não publicar por dinheiro. Né? Não publique poesia, nunca publique poesia, principalmente por dinheiro. Vai ser um grande tiro no pé. E eu acho que essas são algumas principais dicas, né? Entender os modelos de publicação, entender como as editoras tradicionais e independentes funcionam e por que elas funcionam como funcionam, que isso já é um grande caminho para te orientar nesse grande mar que é publicar o primeiro livro ou não. E eu fiquei pensando um pouco também, né, na questão do lugar da poesia. Eu acho que o lugar da poesia ainda é um lugar bem de privilégio, né? E aos poucos a poesia tem dado voz, né, para a margem da poesia. Então a gente tem um histórico, né, de movimentos de poesia marginal, etc. Se apagou um pouco, mas eu acho que tem voltado com alguns movimentos, como o slam. Né? O slam ele trouxe muito à tona a visibilidade por uma poesia
não é autocentrada, né, no próprio poeta, ou no próprio fazer poético. Então, eu acho que são movimentos que têm vindo, né, estão em ascensão, e muito importantes porque têm impactado no mercado tradicional da poesia. Então, a gente anda tendo livros publicados pelas grandes editoras do mercado, que são da margem, né? São autores que começaram no independente e foram captados pelas grandes, e que eles estão ainda dizendo nas grandes o que eles diziam quando estavam nas editoras pequenas. Eu acho que isso é muito importante. E é isso. Vou passar agora. Então, eu fiz uma página há um tempo atrás, acho que foi no início de 2023, que chama Bafo de Poesia. Lá eu posto alguns trechos de poesia. O motivo que eu fiz isso foi porque no Clube Cidade Solitária eu percebi que a maior parte dos leitores não lê poesia. Os leitores de poesia são outros, muitas vezes. E muitas vezes leem os dois, né? Leem prosa e poesia. Mas os leitores de prosa geralmente não leem poesia. E aí eu comecei a inventar um tanto de coisa. Inventei o Miudezas Literárias. E recebe 3 poetas contemporâneos para conversar, para ler. Eu peço para eles escolherem 2 poemas. Leem, a gente vai e conversa igual o Clube do Livro, só que só a partir daquele poema lido. E aí depois veio a página. E isso, as duas coisas vêm de uma decisão política, que tem a ver com o fato de que eu esqueci o nome da estudiosa, da pesquisadora, acho que é Fernanda Miranda. Ela fez uma pesquisa muito interessante, mapeando os romances escritos por mulheres negras na história do Brasil até mais ou menos 2000 e pouco. E ela mapeou pouquíssimos, tipo 8 a 9 livros, se eu não me engano. E assim, se a gente vai pegar o contingente de homens brancos, nossa, é muito desproporcional. Inclusive, muito desproporcional em relação às mulheres brancas também. A gente sabe que tudo é um lugar de privilégio aí, mas existiam muitas mulheres negras publicando livros de poesia. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que a linguagem poética, ela às vezes é engraçado, porque ao mesmo tempo que existe uma sacralização do poeta e da poesia, eu lembro que eu achava que eu nunca ia escrever poesia de verdade. Ao mesmo tempo tem isso, de que muita gente escreve, e aí quando quer, meu sonho é publicar um livro, e vai e publica um livro de poesia. Eu até pensei naquele exemplo do finalista do Jabuti de poesia estreante, que tem 105 anos, que ajudou na construção de Brasília, mesmo, tipo, com as próprias mãos. Ele trabalhou na obra, operário. E aí ele foi publicar agora um livro que ele escreveu em 1948, e esse livro é, no momento, finalista. Então, assim, a gente vê que o trabalho de linguagem, o trabalho de pensar nas coisas que podem ser tanto pessoais quanto sociais, porque o pessoal é político, muitas vezes. Não, sempre é, né? Sempre diz alguma coisa, mas assim, tá ali. Então, eu gosto da ideia de que a gente pode, que ao levar alguns poemas, principalmente contemporâneos, que falam de diversos assuntos de diversas maneiras, a gente apresenta uma chance das pessoas perceberem que elas podem fazer poesia, aumenta o repertório delas sobre poesia, no sentido assim, peraí, gente, não é só o Olavo Bilac que é poesia, porque eu lembro que eu achava que era. E olha que eu tive uma formação até ampla, assim, na escola, mas eu não achava que seria tão... que eu poderia fazer, que eu teria que ser mais séria, e várias coisas assim. E aí eu gosto da ideia de aproximar a partir tanto desse convite pela autoridade para conhecer o outro, a perspectiva do outro, como uma chance também de falar, olha, talvez a sua perspectiva seja a que esteja faltando. O que você tem a dizer? Você já tentou fazer poesia? Até porque a poesia... Quantas vezes a gente não está sentado num bar e aí chega alguém te vendendo um livreto, uma zine, e normalmente é poesia. Por exemplo, cordel, como os folhetos de cordel são impressos,
tem uma circulação diferente, que eu acho que pode ser atraente em muitos aspectos. E outra coisa, isso também é uma decisão política para mim, de tentar levar a poesia e de escrever poesia e de ter abraçado a poesia para mim, mesmo eu inicialmente me percebendo como de prosa, e hoje eu acho que eu sou muito mais poeta do que qualquer coisa. Acho que tem muito a ver com o fato de que eu acho que a nossa sociedade está voltada para a produtividade, e não só, mas que a poesia vai contra, porque ela pede um outro ritmo de leitura. Mesmo quando você posta um trecho no Instagram, aquilo é rápido, você pode ler em 2 segundos, mas você pode ficar retornando, voltando, e cada vez lendo diferente. E você vai, não sei, percebendo a beleza das coisas, e a beleza não só, tipo, ai, que bonito, no sentido positivo, mas aquela percepção, quando você contempla, que às vezes é feio também, arte, né? Aquela fruição da estética que envolve vários sentimentos, e não só aquilo que é bom, ou aquilo que é produtivo, ou aquilo que vai desenvolver alguém, naquele sentido mais, sei lá, busca por progresso. Eu acho que a poesia não é isso. A poesia te convida ao lúdico. E ela convida você a, às vezes, brincar com as palavras, porque esse jogo de escolher a palavra certa é um jogo. Você vai testar, você vai experimentar, e ao experimentar, às vezes, você vai buscar outras linguagens, porque você vai descobrir que o que você quer dizer, ou que como você quer se expressar, precisa de mais alguma coisa, como a Amanda trouxe a questão do videopoema. E eu fico pensando também num poema que você mostrou hoje na oficina, que trabalha a página em branco e trabalha quadradinhos, poesia concreta, por exemplo, que tantas maneiras de dizer, e a gente às vezes está tão preso a uma maneira específica, e essa ideia de que tem que ser de um jeito, porque esse jeito é o jeito valorizado, e tanto de falar quanto de... É aquela coisa também, você é poeta, quando você vai lançar um seu romance, sabe? E, então, é meio que, se você está querendo escrever poesia, escreva, defenda a sua poesia, e pense nisso, você está fazendo alguma coisa que é contra quase o ritmo da vida que nos é imposta. E aí você vai fazer porque você quer. Eu acho que é uma das poucas coisas que você faz, que você faz por puro desejo. E lógico, sempre, por isso que eu acho que sempre surge uma comunidade de poetas, porque nada une mais do que ódio e desejo. E aí eu acho, é isso, eu acho que se você quer escrever poesia, encontre os seus, troca umas ideias, e publicar um livro tem muita furada no meio, então realmente troque ideias. Não vai buscando, igual o Alex falou, não vai buscando, sei lá, virar best-seller, nem nada não. Mas também não cai em furada não. Tem coisa que, se você conversar, você vai descobrir o melhor meio. E aí é isso. Eu acho que poesia é experimentação também. Experimentar o mundo, se propor a isso. E se publicar, autopublicação ou não, se colocar no mundo de alguma maneira como poeta, também é um meio de experimentação. Então, vai lá, sabe? O bom de falar por último é que eu posso dizer assim, concordo com tudo que foi falado e pronto, acabou. Porque de fato as falas foram muito relevantes e eu concordo sim, eu acho que as falas contemplam o meu pensamento. Mas uma coisa que eu estava refletindo, que eu escutei no podcast de Estratégias Narrativas, da Laura Cohen Rabelo, ela leu um trecho de uma escritora que eu não estou me lembrando, mas que ela falou muito sobre a poesia, algo que tangencia aquilo que ainda não foi falado e não foi pensado ainda. Ela vai para esse campo que ainda que o pensamento não alcançou, o pensamento lógico, racional não alcançou, a poesia vai lá e nomeia com o seu poder de criação de imagens. Então eu acho que a poesia tem muito isso, de expandir o pensamento. E eu acho também uma coisa interessante na poesia é justamente, às vezes a gente não consegue nomear o que a gente está sentindo, e aí a gente vai lá e abre um livro e fala assim, nossa, é isso aqui que eu estou sentindo, que está nesse verso. Então assim, mais uma vez, esse poder de encontro, de
conexão e de permitir que os pensamentos se conectem e que as pessoas possam ter no verso, no texto poético, uma tradução do que elas estão passando, sabe? Então eu acho que tem esse viés. Eu acho que o poeta, a poeta, as pessoas que escrevem poesia, eu acredito muito no direito cultural de difusão da própria arte. Eu acredito que todo mundo tem que ter esse lugar, esse espaço para difundir, para distribuir sua arte. Eu acredito nesse direito. Eu vejo que realmente, o que a Alex falou, a poesia está num lugar de privilégio, como a Thaís também falou, um lugar que ainda é para poucos, e o que a gente precisa fazer é justamente alargar esse caminho, alargar essa porta, para não ser só para esses eleitos, digamos assim. Existem ainda, a lógica de mercado é uma lógica cruel, é uma lógica que acho que até a lógica dos prêmios literários é um pouco tipo assim, uma vez eu estava numa palestra e aí o palestrante falou sobre a cultura funcionar muito como duas listas, a lista A e a lista B. A lista A são aqueles que estão no topo e a lista B é todo o resto, sabe? Então é muito desumano isso, é muito cruel, porque eu acredito muito nessa questão da gente ter sempre o alcance do nosso texto, de a gente ver o nosso texto alcançar as outras pessoas. Eu acho que não é mais do que essa questão do retorno financeiro e tudo, é justamente ter esse viés do alcance, de uma pessoa virar e falar assim, eu li o que você escreveu. Igual aconteceu hoje na oficina que eu participei lá na escola, eu comentei, uma menina deu o texto, eu comentei com a Thaís sobre o verso que eu tinha lido do poema que ela escreveu, e aí a menina foi mostrar para a Thaís, ela disse, nossa, o Samuel comentou comigo que gostou muito desse verso, ela nem tinha gostado tanto do poema, mas aí ela foi lá, falou assim, olha, você falou do meu poema, muito obrigado. Eu acho que esse tipo de conexão, de encontro, sabe, eu acho que é muito potente para a valorização da produção da pessoa. Eu acho que a poesia permite isso. Enfim, eu acho que eu sempre, como uma pessoa do serviço público e que trabalha pelo viés do direito cultural, o nosso trabalho é justamente esse, dar visibilidade, dar visibilidade para a bibliodiversidade brasileira, bibliodiversidade mais regional, para a poesia marginal. A gente ainda, infelizmente, por conta de burocracias, é difícil comprar livro que não seja das grandes editoras, infelizmente, muitas vezes porque existem processos que são documentações e cadastro no sistema financeiro da prefeitura, que é um imbróglio. Então isso dificulta muito. E aí muitas vezes para a gente ter na nossa biblioteca uma coleção de obras de escritoras e escritores que sejam de locais, sejam mineiros, tudo, às vezes sejam marginais, às vezes o que acontece? Vem um projeto de lei de incentivo que vai lá e coloca o livro lá, distribui o livro, que faz esse processo. Mas eu acho que deveria ter também uma iniciativa do próprio poder público de atuar, de fazer leis mais acessíveis e que permitam. A gente tem hoje, por exemplo, o Plano Municipal de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas lá em Belo Horizonte, que tem tentado dar essa valorização à produção da poesia lá de Belo Horizonte. Só que ainda é algo muito engessada por conta dos nossos departamentos jurídicos, que apresentam vários tipos de trave. Outro problema, por exemplo, prêmios literários que às vezes não são acessíveis para as pessoas. Eu acho que hoje a possibilidade da inscrição online permite que muitas mais pessoas possam acessar, mas às vezes existem burocracias que alguns prêmios acabam atrapalhando o acesso de algumas. Por exemplo, você às vezes tem que imprimir a obra,
imprimir 3 vias, e aí você tem que mandar pelo correio, mandar via SEDEX. E aí o correio tem uma burocracia, por exemplo, que você tem que descrever a sua obra, descrever o conteúdo. E aí você coloca seu nome. O concurso exige ser anônimo. E aí, por conta disso, a pessoa é desclassificada logo quando o livro chega para ser escrito. Então, eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, tudo isso são processos que eu acho que precisam ser vistos com muito carinho, para justamente permitir um processo mais isonômico, eu acredito. Uma coisa que eu pensei que poderia mudar é que quase todo prêmio e quase todo edital assim pede 100% inédito. Numa era em que você publica, testa seu público, você dialoga com outros poetas ou outros escritores que seja, e você está isolando um tanto de obras muito boas, porque às vezes, por exemplo, a pessoa está levando para a apresentação do slam, que acontece uma vez por mês. Não é mais inédito, ela não pode fazer isso mais. E assim, o que a gente ganha com isso? Nada. Então, é uma coisa que poderia mudar também. Até 40 anos. A Lei Aldir Blanc está mudando isso. Alguns editais, a partir do segundo semestre de 2024, já tem margem para obras não inéditas, depois de muita gente bater em cima disso. Então, assim, é tardio, mas está começando também. É isso, gente. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de poder falar e poder refletir com vocês aqui. Bom, o sino deu as badaladas, né? Já passou da meia-noite, né? Só para fechar, gente, não sei se todo mundo conhece o portal Fazia Poesia. A gente está com a chamada aberta para a equipe de poetas a partir do ano que vem. Uma vez integrante da equipe de poetas, você pode submeter